Ô Gilvan, vamos começar falando um pouquinho então, né, a respeito da reunião do Copom de ontem, decisão de elevar a taxa de juros para 4,25%. O comunicado do Banco Central vem um pouco mais duro, né, sinalizando aí que na próxima reunião já pode ser um pouco mais agressivo nessa elevação de juros, chegando a mais do que 0,75, podendo chegar a 1 ponto percentual ali. Queria saber um pouquinho suas impressões sobre o que foi definido, o cenário futuro, como que você viu essa situação? Olha, primeiro eu vou usar aqui o conceito que todo economista gosta de usar. Depende, né? Quem conversa com economista fala, sempre sabe dessa história do depende. Por quê? Sendo aqui direto ao ponto. Será que deveria ter começado mais cedo, Felipe? Por quê? Porque a inflação no acumulado de 12 meses está mais de 8%. Então, a cesta básica dos alimentos, o arroz com mais de 50%. Então, está muito complexo o custo de vida para as famílias e num cenário de 14 milhões de empregados fica cada vez mais difícil. Será que esse afrouxamento monetário ele foi um pouco mais extenso? Essa pergunta a gente já pode dizer que poderia ter sido antes, com muito respeito ao Roberto Campos Neto, que eu tenho profunda admiração e carinho. Porque nós deveríamos ali, quando eu falo Roberto Campos Neto, Banco Central, mas ele também ali participando, tem ali um pouco de diálogo sobre isso, mas deveríamos estar com essa taxa de juros talvez em 5%, porque os últimos 3 meses nós já chegamos a ter uma inflação, Felipe, de próximo de 1%. Então isso mostra aí um cenário muito difícil para a economia. E com um ambiente de 14 milhões de empregados, a sensibilidade do preço está muito próxima do dia a dia das famílias, ainda mais pela pandemia, o isolamento e milhões de pessoas que foram atingidas pelo desemprego e pela falência das micro e pequenas empresas. Então, nesse cenário, acredito que a Selic deveria estar em outro patamar, muito acima de 4,25%, porque o cenário está muito ruim. E para quem gosta de acompanhar alguns dados, Felipe, o Brasil, o Banco Central queimou muitas reservas. Está lá no site do Banco Central, reservas internacionais, ele queimou quase 100 bilhões de dólares em reserva para estabilizar o câmbio em R$5. Se não tivesse feito isso, nós estaríamos ainda com um custo muito maior. Então, seria que deveria estar um pouco mais alto. Mas, assim, sendo aqui já o próprio advogado do meu questionamento, numa dívida de 5 trilhões de reais e com essa necessidade de relação dívida-PIB tão alto, se ele colocar os juros num patamar muito alto, Felipe, ele acaba aumentando o custo da sua dívida, né? Então, isso não é legal. Ô Gilvan, é interessante você ter falado, né? Será que não poderia ter sido antes, tá beirando a casa ali dos 5% a Selic nesse momento? Porque eu estava lendo alguns economistas falando hoje que talvez o Banco Central não tenha acelerado um pouco mais agora, justamente para ficar ali em consonância com o comunicado vindo anteriormente, né? Porque se ele talvez tivesse mexido um pouco mais, tivesse passado um outro recado para o mercado, né? Mas aí a questão é, essa pressão inflacionária que a gente tem visto desde o ano passado, impactando na questão de toda a economia, né? Como que você vê essa situação, né? Você falou de estar um pouco mais acelerado os juros, talvez, mas e a pressão inflacionária? Ela tem mexido bastante, ela tem impactado bastante, não só na economia, mas nos mercados, em toda essa questão que a gente está vendo por aqui, né? Uma pergunta antecedente, Felipe. Por que a inflação é um problema muito diferente do Brasil para os Estados Unidos? O primeiro princípio que nós podemos pensar aqui é o fator renda. O Brasil tem uma renda muito ruim. O brasileiro ganha aí R$ 1.100 por mês e 70% das famílias estão endividadas. Então, o impacto da inflação ele é diferente, por exemplo, que vem acontecendo nos Estados Unidos, que tem a maior inflação nos últimos 12 anos. E muito por quê? Porque o brasileiro não tem renda. Então, por mais que o governo tenha essa preocupação com o mercado, você tem aqui o que nós podemos dizer que é uma dicotomia, né? Ou você vai atender ao mercado com um comunicado mais claro, ou você vai salvar milhões de brasileiros. Então, a inflação no Brasil é um problema muito, muito sério, porque o brasileiro não tem renda. O grande brasileiro, né? A gente tem que pensar que existe um ambiente fora dos cercados do condado da Faria Lima, com muito respeito aos meus amigos do condado,
do qual faço parte também, ainda mais agora no novo desafio profissional, mas a gente tem um ambiente que nós temos 14 milhões de pessoas empregadas, que não sabem o que é mercado de ações, que não sabem o que é um home broker, que não entende como funciona. E nós temos, Felipe, por exemplo, R$1 trilhão na poupança, né, rendendo aí 2,90, não gerando renda e não dando ganho real para as famílias. Então, acho que a grande preocupação aqui, eu gosto muito de todos os economistas que passaram, todos sabem que eu tenho uma admiração pelo Arminio Fraga, pelo Ilan, que foi um grande presidente. Acho que você tem que ter uma preocupação com a economia, com o dia a dia, em estabilizar o preço dos alimentos. Eu acho que é a grande preocupação hoje. Muitas pessoas, Felipe, nossa audiência, estão atravessando um momento muito difícil economicamente.